Fala moçada, beleza? Tudo bem com vocês? Nós vamos começar. Esse é o nosso primeiro módulo de fisiologia animal. Então nós vamos aí começar a falar dos grandes sistemas do corpo humano, dando uma geral. E para começar então, para ficar bem atento a alguns detalhes. Então você precisa, quando for estudar fisiologia animal, sempre ter um foco no funcionamento desses sistemas do nosso organismo e relacionar esse funcionamento desses sistemas às situações do cotidiano, que é o que o vestibular gosta de pedir. Então relacionar as atividades físicas, alimentação, dieta alimentar, a parte de uso de drogas, ciclo menstrual, métodos contraceptivos. Então tente sempre, quando você estudar a parte fisiológica do nosso organismo, sempre relacionar as situações do seu dia a dia. Isso é bastante importante. E atenção para o que o grande Charles Darwin disse: para ser um bom observador, é preciso ser um bom teórico. Então não adianta você tentar pôr na prática uma teoria que você não conhece. Então é fundamental que a gente conheça os órgãos, que nós conheçamos os sistemas, que a gente saiba teoricamente determinados conceitos. É importante conhecer os processos que ocorrem dentro do nosso corpo. E depois você vai conseguir relacionar isso com os eventos que acontecem no nosso dia a dia e no nosso cotidiano. Nós vamos aí nas nossas aulas de fisiologia ter noções do sistema digestório, do sistema nervoso, sistema endócrino e sistema reprodutor, a parte circulatória e o sistema imunológico. Então são esses os sistemas que esperam vocês nos nossos próximos módulos. Falando agora da digestão. Então começando, primeira coisa, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu coloquei para vocês tubo digestório e órgãos anexos. Qual é a diferença? Eu vou chamar de tubo digestório aqueles órgãos por onde o alimento passa. Então, se o alimento tem contato direto com este órgão, se o alimento passa por dentro dele, nós vamos chamar isso de tubo digestório, uma parte do tubo digestório. Se o órgão em questão não tem esse contato direto com o alimento não passa por ele, mas é um órgão que vai funcionar como um produtor de uma substância ou simplesmente libera uma substância que é importante no processo digestório, ele é um órgão anexo. O tubo digestório, então, na sequência, nós temos a cavidade bucal, por onde o alimento ele vai entrar, vai ser processado, vai ser mastigado, né, triturado, o que vai facilitar bastante a ação enzimática. Depois desse alimento triturado, misturado com a saliva, ele passa pela faringe, lembrando que a faringe é um órgãozinho que tem comunicação com o sistema respiratório também. Então por aqui você vai ter a passagem tanto de alimento quanto de ar. Passando pela faringe, o alimento desce por esse tubo comprido, que é o esôfago, que vai desembocar nessa bolsa muscular, que é o estômago, onde uma parte importante da nossa digestão ela vai acontecer. Saindo do estômago, nós temos uma primeira curvinha aqui, que é o início do nosso intestino delgado, e que a gente vai chamar de duodeno, que é o local onde a digestão vai terminar. Então já perceba que nós temos 3 pontos de digestão no nosso tubo digestório. Nós temos a boca, onde tem uma enzima importante, que a gente fala dela logo mais, o estômago e o duodeno. A partir do duodeno, o resto do intestino delgado, que a gente chama de jejuno e íleo, essas partes, ocorre basicamente a absorção de nutrientes. Passando do intestino delgado, nós temos o intestino grosso, que é conhecido também como cólon intestinal, onde ocorre basicamente a absorção de água e a formação das fezes. E no fim aqui você tem o reto e o ânus, por onde as fezes são eliminadas, aqueles restos de alimentos que não foram nem absorvidos e nem digeridos. Tá? Bom, na hora de estudar digestão, então é importante a gente ter noção dos tipos de nutrientes. Então você ter noção do que é um nutriente inorgânico, do que é um nutriente orgânico. Lembrando que os nutrientes inorgânicos são aqueles que se tem moléculas simples e que a gente não consegue fabricar. A gente precisa obter do ambiente ou tirar de um outro ser que conseguiu do ambiente, porque nenhum animal produz um nutriente inorgânico, que são os sais minerais e a água.
Os nutrientes orgânicos já têm moléculas complexas e, na sua maioria, com exceção das vitaminas, precisam ser degradados para conseguir ser absorvidos, no caso, passando pela digestão. E aí nós temos os carboidratos, as proteínas, os lipídios e podemos também colocar aí os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Mas normalmente os exercícios focam nos três primeiros, os carboidratos, proteínas e lipídios. Essas moléculas orgânicas são muito grandes, então para elas poderem ser absorvidas, elas precisam passar pelo processo de digestão. Elas precisam ser degradadas e transformadas em moléculas menores e absorvíveis. E é legal você ter noções de alguns alimentos do seu dia a dia que são ricos em determinados nutrientes. Então você saber, por exemplo, que um pão, uma batata, uma fruta, elas são ricas em carboidratos, que a carne, o ovo, o leite é rico em proteína, que uma manteiga, uma carne gordurosa, um bacon, isso aí já é rico em lipídio. Você ter essas noções é interessantes também para a gente desenvolver exercícios. É importante saber onde cada nutriente é digerido. Como eu falei para vocês, nós temos 3 pontos de digestão no nosso sistema digestório. Nós temos a nossa boca, nós temos o estômago e o duodeno, que é o início ali do intestino delgado. Na boca, nós vamos ter a digestão apenas de carboidratos, amido. Então, quando você come um pão, uma pipoca que é cheia de amido, começa a digerir ali na boca, tá? No estômago, nós temos a digestão de proteínas. Então, quando você come carne, quando você come ovo, quando você come determinados grãos, é ali que a digestão das proteínas vai iniciar, no nosso estômago. E no duodeno vai ocorrer a digestão de tudo que ainda não foi digerido. Então, termina a digestão dos carboidratos, termina a digestão das proteínas, ocorre a digestão dos lipídios e também dos ácidos nucleicos, sempre ali. Eu disse para vocês que as vitaminas são moléculas orgânicas que não precisam passar pelo processo da digestão, porque elas já são pequenas o suficiente para serem absorvidas. Mas, para serem absorvidas, entre aspas, as vitaminas elas precisam pegar carona em alguém. Elas precisam ser dissolvidas em algo para serem absorvidas. E dependendo da vitamina, ela pode vir dissolvida na água. Aí você fala que é uma vitamina hidrossolúvel, como a vitamina C, e você tem aquelas que têm que ser dissolvidas na gordura, no lipídio, que são as lipossolúveis, como a vitamina D, certo? É importante você saber qual é a enzima presente em cada suco digestório. Então, lá na minha saliva, lá na minha boca, qual é a enzima presente? No meu estômago, qual que é a enzima atuante? Quais são as enzimas do meu duodeno? Saber onde elas estão sendo produzidas e o pH de atuação, porque é muito comum nos exercícios se fazer essa relação, usando a parte enzimática com o pH ótimo de atuação e a parte digestória. Então, falando um pouco mais sobre as enzimas, nós vamos ter então uma tabela para a gente ver. Bom, temos então locais de produção de enzimas. A boca, com a saliva, o estômago, nós temos também o duodeno. E lá no duodeno nós temos 2 grupos de enzimas importantes. Nós temos as enzimas produzidas no pâncreas e nós temos as enzimas produzidas pelo próprio intestino, pela parede do duodeno. Lá na saliva, nós temos uma enzima chamada amilase salivar. Alguns livros um pouco mais antigos ainda trazem como nome de pitialina. Então, se vocês virem esse nome pitialina, nós estamos falando da amilase salivar, que é um nome muito melhor, porque você pega amilase, já entende qual é o substrato de atuação, que é o amido, e salivar porque ela está na saliva. O pH ótimo de atuação da amilase salivar é um pH 7, neutro, e o seu substrato é o amido, carboidrato complexo, um polissacarídeo. O produto dessa digestão é a maltose. A maltose é um disacarídeo. Ela é formada de 2 glicoses unidas uma na outra. Lembre-se que no nosso intestino delgado, em relação à parte de carboidratos, só ocorre a digestão de monossacarídeos. Então perceba que ainda não está pronto isso aqui para ser digerido, para ser absorvido, certo?
O estômago tem como enzima atuante a pepsina, que é um tipo de protease. É uma enzima que atua sobre proteínas. E olha o pH dela, ótimo de atuação. É um pH 2, um pH muito ácido. Por isso que o estômago libera o HCl, o ácido clorídrico, para ativar essa enzima e fazer com que ela possa digerir as proteínas. A proteína é uma molécula muito grande. Ela vai liberar então peptídeos, que seriam proteínas menores, mas ainda não está pronto também para ser absorvido, porque o que é absorvido no meu intestino são os aminoácidos. Então perceba que aqui na boca e no meu estômago começou-se apenas a digestão desses grandes nutrientes. Chegando no duodeno, você vai ter um conjunto de enzimas produzidas pelo pâncreas e liberada dentro do duodeno, que é o que a gente chama de suco pancreático. E ali nós temos amilase, que também pelo nome já dá para ver que digere amido, eu posso até chamá-la de amilase pancreática. E aí ela vai liberar maltose também, o disacarídeo. As proteases do suco pancreático, que atuam sobre proteínas, liberando proteínas menores, com menos aminoácidos. As nucleases, que atuam sobre o DNA e o RNA, que eu posso também chamar as nucleases de DNase, aquela que atua sobre o DNA, ou desoxirribonuclease, e a RNase, ou ribonuclease, que são as nucleases que atuam sobre os ácidos nucleicos, liberando os nucleotídeos. E a lipase, que é a enzima que digere lipídios, as gorduras, os óleos, liberando aí os ácidos graxos e o glicerol. E toda a enzima que atua no duodeno tem como pH ótimo um pH 8, um pH já levemente alcalino, levemente básico. Já perceba um detalhe, o alimento que sai do estômago ele sai ácido, para entrar no duodeno, onde as enzimas têm um pH básico de atuação. Então, uma das primeiras coisas que acontecem na hora que o alimento sai do estômago para passar para o duodeno é o pâncreas liberar o bicarbonato, para cortar essa acidez aí, neutralizar a acidez e elevar o pH, ativando essas enzimas. O suco entérico é um conjunto de enzimas produzidas pela própria parede do duodeno, pela parede do intestino delgado, e aí você tem as peptidases que vão atuar sobre esses peptídeos, essas pequenas proteínas produzidas e liberar os aminoácidos. Agora sim, já dá para ser absorvido lá no intestino delgado. E aí você tem a maltase, a sacarase e a lactase, que são enzimas que vão atuar sobre os disacarídeos, maltose, sacarose e lactose, liberando os monossacarídeos. A maltose só tem glicose na sua composição, 2 glicoses, que são liberadas. A sacarose ela é formada de uma glicose e uma frutose, também serão liberadas neste momento. E a lactose ela é formada da glicose e da galactose, monossacarídeos liberados. Para quem tem intolerância à lactose, não tem a produção dessa enzima, a lactase. Então, o que acontece? Lembre-se que no seu intestino, você só consegue absorver monossacarídeos. Então, se você não produz lactase, quando você bebe leite ou outros produtos derivados do leite que contém a lactose, isso aqui vai chegar no seu intestino e não vai conseguir ser absorvido, o que vai servir de substrato para bactérias fazerem os seus processos aí metabólicos. E elas, aumentando em quantidade, começam a produzir alguns tipos de gases, o que vai te dar um desconforto bastante grande, com flatulências, com diarreia, que é típico de quem tem intolerância à lactose. Certo? Bom, uma atenção especial. Perceba que naquela tabela a bile não apareceu. E por que ela não apareceu? Porque aquilo era uma tabela de enzimas. E a bile não é enzima. E isso é muito importante. A bile é uma substância produzida no nosso fígado e que fica armazenada na vesícula biliar. Ela vai ser liberada no duodeno quando você come alimentos gordurosos, cheio de lipídio e quando ele chega no duodeno.
A bile ela não é uma enzima, ela não digere lipídio, ela não libera os ácidos graxos e o glicerol. A bile ela atua como um detergente, como um emulsificante. Ela vai transformar as gorduras, que são as substâncias insolúveis na água, em pedacinhos menores para facilitar os trabalhos das lipases. Lembre-se que a enzima que digere lipídio chama lipase. Tá? Então a bile ela trabalha no lipídio, transformando essa gordurona, esse óleo que está ali, em partículas menores para aumentar a superfície de contato das lipases e assim facilitar o seu trabalho. Então cuidado com isso, hein? A bile ela não é enzima. Espero que tenham entendido, que tenham aí relembrado alguns detalhes do sistema digestório. E vá comer alguma coisa, hein?